Hoje a gente tem visita, por favor, hein? Rafael, Wendel, Dani, Samara, Vitória. Vai sentar no lugar de vocês. Quando aos 11 anos eu cheguei ao Rio de Janeiro e vim para a casa de um tio-avô, porque meu pai tinha falecido no Recife, eu estava em casa, não é? Tocaram a campainha e disseram tintureiro. Eu me assustei, porque na minha terra tintureiro é carro de levar preso. Como meu tio era capitão, eu relacionei, não é, numa experiência de vida que eu trazia do Recife. Um dos trabalhos que naturalmente aparecem a sua necessidade de viver naquele novo ambiente é você conhecer a linguagem daquela nova situação. Nomes de objetos, determinadas tradições, etc. Eles tratam da mesma brincadeira. Escreva que brincadeira é essa. Que brincadeira é essa? Pular carniça. Pular carniça. Chama de pular saco agora. Mas aí a gente tá falando da brincadeira como eles chamam. Eles não chamam de pular sapo, eles chamam de pular carniça. Toda comunidade tem suas regras ditadas por uma tradição. Todos nós aqui estamos, por exemplo, penteados, vestidos, calçados, de acordo com uma tradição. Essa tradição não precisa ser normatizada num texto. A pessoa nasce e a família introduz a pessoa nessa tradição. A língua é uma tradição. Eles entram em um verdadeiro túnel do tempo ao... Quando a gente fala do túnel do tempo, é voltar ao passado. Aí lembra que na segunda-feira a gente falou sobre as lembranças? O que é ter lembranças? É lembrar de coisas que aconteceram no passado. Exatamente. Em todas as línguas do mundo, só a metade é língua escrita. É língua falada por uma comunidade que atinge uma situação cultural a ponto de passar do estágio oral para o estágio escrito. Por isso é que os linguistas dizem que essa língua, aprendida no seio da família, é a chamada língua natural, que funciona naquele ambiente. Vamos lá? O meu cabelo... Esperando. Uma parte. O seu o quê? Cabelo? A ascensão social obriga que haja uma seleção no uso da língua. E o conjunto dos fatos que constituem esta seleção, num ambiente mais nobre, num ambiente de cultura mais, vamos dizer, sofisticada, não é? Isso se chama norma. Então, a norma culta nada mais é do que uma etiqueta social. Quando você põe sobre essa língua natural exigências de uma etiqueta, você mascara essa língua natural. É como uma mulher que sai do banho com o seu rosto natural, mas quando vai à rua, ela se pinta, se produz de tal maneira que às vezes há uma diferença grande entre aquele rosto que saiu do banho natural, viçoso, não é? E aquela mulher que sai à rua pintada, totalmente decorada, não é? Para o seu convívio social. Quando o aluno chega à escola, ele chega
com a mesma naturalidade da mulher que acabou de tomar banho e sai para se maquiar. Então vamos pensar numa frase que fale sobre brincadeiras de criança. Nessa tela tem brincadeiras perigosas. Sim. Pode ser. Tá bom. Antigamente, o professor recebia o aluno monolíngue, isto é, falando a língua de casa. E o professor queria que este aluno saísse da escola também monolíngue, isto é, falando a língua da escola. Hoje eu vou apresentar para vocês essa história, O Patinho Feio. Mas vocês têm um conhecimento prévio dessa história? O que será que tem nessa história? Hoje, o professor que tem uma visão linguística mais séria, mais bem dotada, transforma o aluno num poliglota dentro da sua própria língua. Isto é, ele veio com a língua de casa, a escola lhe apresenta uma outra modalidade e põe à disposição do aluno já duas modalidades. Então eles chegam aqui com aquela coisa do familiar. Nimim, tanimim, truce, comendo, bebendo. A gente entende, né? Mas você vai falando certo para eles, né? E eles vão vendo a gente falando certo, né? Ah, tia, eu acabei. Tá, eu acabei, né? Eu fazia, eu fiz. Às vezes realmente eu corrijo. Não sei, nem estou indo pelo caminho certo nesse sentido. Mas eu acho necessário, não assim, você está errado, não é assim. Mas assim, eu peço para ele pensar um pouco sobre o que ele falou. O que você já fez? Aí ele vai chegar à conclusão que a palavra era outra. Eu corrijo sempre. E eu não dou essa possibilidade, não. Você pode escolher como você quer falar. Não, vai falar certo. Sabe? Eu estou entendendo o que você está querendo dizer e você também entende o que eu falo. A gente se comunica. Mas eu cobro. Né? Lá, por exemplo, no momento da, não sei se eu percebeu, tem uma hora que o James falou, cabelo. Eu, como? Quer dizer, quando eu falo assim com eles, eles já sabem que eles falaram alguma coisa. Eu coube, eu falei, olha, fala devagar, pensa no que vocês querem falar, porque vocês sabem falar certo, mas estão falando errado porque vocês estão com pressa de falar. Né? A gente tem que pensar e refletir sobre o que a gente está falando. Necessariamente você toma aquilo que a criança traz como linguagem como um solo de partida, obrigatoriamente. Agora, isso não significa que você vai ficar nesse solo. Significa que aquilo ali é o primeiro degrau para você apresentar outros horizontes. Porque se você corta esse primeiro degrau, se você diz, a sua língua não presta. O que você está falando é feio, errado, inadequado em qualquer situação. E não é inadequado em qualquer situação. Não é nós vamos e não nós vai. Nós vamos e nós vai são duas variedades. Não é uma questão de tolerância, é uma questão de caminho didático mesmo. Reconhecimento daquilo como língua verdadeira, língua viva e mostrar que, em certas situações, é como disse o Celso Luft há 1000 anos atrás, não é adequado você ir de biquíni para o municipal e nem ir à praia de smoking. Então, o professor terá que conviver com as duas normas e a criança percebe que se nós pegamos o peixe, é uma forma que ela vai usar a vida toda, enquanto nós pega é uma forma que tem uma circulação mais reduzida no mundo da linguagem, ela é suficientemente inteligente para usar aquela que ela não erra nunca. Cadê um patinho diferente? Ali. Como é que a gente concilia o respeito à língua do aluno com a necessidade e a oportunidade de ensinar a norma culta também, para todos? O bidialetismo é uma saída. As pessoas serem preparadas para usar mais de um dialeto. Mas como se faz? Isso é que eu queria ouvir de vocês. Se vocês têm essa preocupação e já pensaram, como é que se faz? Eu vou mostrando para ele como é que eu falo. Se eles dissessem que eu trouxe, você trouxe. E aí a gente vai lá, tentando estabelecer um diálogo
palavras. Palavras escritas de forma incorreta, mas que é devido à oralidade da criança, então que ela escrevia da maneira que ela falava, e palavras que ela falava tranquilamente, né, como todo mundo fala, mas que ela tinha alguma dificuldade, ou de regularidade ou de irregularidade da língua. A norma ortográfica não era clara para ela. E eu comecei a colocar separadas essas palavras. Não erre mais, aí fique de olho na língua, põe a boquinha, né, como você fala, fique de olho como você fala, coloquei lá e comecei a colocar, não erre mais. Aí punha as palavras e punha a forma que estava escrita, que era a forma que eles falavam, né, e a forma que é aceita, né. Bom professor alfabetizador deve estar, isso já se fala há muito tempo, colocando no quadro tanto as regras que estão sendo seguidas pelas crianças, com paradigmas mesmo, você declinar. Então tinha lata e a criança não conseguia escrever lama, porque lama é outro fonema, né? E ela não estava ainda com essa questão de que o A não era só A, que o A, às vezes, em determinados contextos, era an, né? Ou seja, antes do M, quando ele vem antes uma sílaba que vai começar por N, vai começar por M. Então você tem que fazer essa regra. A primeira regra é que o A é A. Então você vai botar um monte de exemplos no quadro. A segunda regra é que o A é AN também, mas em alguns contextos, e a criança vai identificar. O que é que faria o bom professor? Vamos ler esse trecho. Quando fui à escola, ou quando fui à cidade, e depois no comentário gramatical dele. Repararam que o livro diz fui à cidade? Normalmente, como é que nós dizemos? Todos eles dirão, eu fui na cidade. Estão vendo? Fui na cidade. Mas reparem que o livro disse fui à cidade. Com os verbos de movimento, você pode usar tanto a preposição em como a preposição a, sabendo que há uma distinção de nível de língua. Quando você quer usar na língua escrita, você dirá fui ao cinema, fui ao teatro, fui à escola. E quando você quer continuar na língua espontânea, você dirá, fui no cinema, fui na escola, etc. Veja bem, o professor não desprezou a modalidade da competência linguística do aluno, mas colocou ao lado dela uma outra modalidade, e essa segunda modalidade vai servir para o professor distinguir uma língua mais policiada e uma língua mais livre, mais espontânea, mais informal. Aí o professor já começou a mostrar um momento da variedade linguística. Na alfabetização, isso é muito possível, porque a gente está lidando com essa passagem da oralidade para a escrita, e se ele aprender que a maneira como ele fala tem regras, né, e você é falante, você é produtor de texto, quando você cumpre essas regras. Aprender essas adequações, que são nuances e são de muitas ordens, para além da sintaxe. Mesmo a pessoa analfabeta, que nunca foi à escola, portanto, um adulto que estiver dentro da sua oralidade, porque não vai estar escrevendo, ou seja, dentro de qualquer momento de produção de linguagens, sempre há regras. Aqui um atrás do outro, pulando sem parar. A obrigação da escola é fazer com que as crianças se desenvolvam linguisticamente, que elas passem a ser produtoras de textos que tenham necessidade na vida social. Se o texto é uma entrevista para um emprego, ela tem que fazer as regras daquela situação comunicativa. Isso é que a escola tem que ensinar. Se o texto é escrever um bilhete para a mãe, se ele virar caminhoneiro, botar uma boa frase de para-choque de caminhão, né? Convencer alguém, se você for vendedor. O outro, querer é o tipo que Caçador. Que é uma coisa que eu vivo dizendo aqui, a gente tem que alimentar as crianças. E uma das maneiras de alimentar as crianças é com a literatura, né? Não é preciso ter sido uma princesa ou ter visitado um palácio para imaginar essas coisas. A literatura nos permite experiências vicárias, viver como se fosse. A gente vive o lugar do outro, a experiência do outro, a paixão do outro, a raiva do outro, o ciúme. São experiências fortes
que a criança não precisa viver na realidade. A mulher com o seu gatinho, com a sua galinha. É a galinha cacarejar. Como é que a galinha cacareja? Na escola da antiguidade, quando o aluno chegava aos 10 ou 11 anos, ele ia para a escola e recebia uma grade curricular chamada Trivium. Trivium, 3 disciplinas: gramática, retórica e lógica. Essas 3 disciplinas formam o fenômeno da linguagem, porque você não fala só com a língua, você fala com as regras elementares do pensar. Os 4 continentes são 3. Do ponto de vista gramatical, esta frase está perfeita. Os 4 continentes é o sujeito, são 3 é o predicado e 3 é o predicativo. Está completo. Só que falta a esta frase o que a lógica oferece: as regras elementares do pensar e o conhecimento do mundo. Teve uma vez que eu fiz um trabalho com a turma dela e teve uma criança que ela respondeu, foi uma produção de texto, o Cássio, que ele escreveu lá, não sei, o sol raiou, e eu entendi. E ele falou assim: tia, tá certo? Eu falei: tá, não estava escrito corretamente. E aquilo para ele foi o máximo, né? Porque, nossa, eu consegui escrever. Eu entendi. Mas não gramaticalmente. Gramaticalmente tá errado, mas isso eu acho que aos poucos a gente vai corrigindo ele. A Tatiana pode pensar de uma forma, eu posso pensar de outra, assim como eu tenho colegas que, em momento algum, elas repreendem como os alunos falam. Eu tenho até um exemplo. Logo quando eu entrei no município, dei para eles um exercício, num teste, que era uma cruzadinha para eles colocarem escrito o que era usado para fertilizar o solo. E lá no espacinho tinha, né, para a criança escrever adubo. E a criança escreveu um palavrão, que coube direitinho nos 5. A criança foi lá e escreveu merda. Tia, meu pai diz que tasca merda de cavalo ali dentro. Então, errado não estava. Eu fiquei num impasse se eu aceitava ou se eu não aceitava, e eu acabei aceitando. Né? E aí E existe essa subjetividade mesmo do professor, assim, e agora, o que eu faço? Eu aceito ou eu não aceito? Aí eu fui pedir orientação para minha coordenadora. Ela falou para mim assim: você que sabe. A prática pedagógica ela é cheia de surpresas, cheia de urgências. Você tem que... Seu planejamento não dá certo. Ai, meu Deus, vou ter que falar de novo. Aí os alunos, naquele dia, não colou aquilo. Mas, de repente, um aluno traz uma coisa e você... então vou seguir esse caminho. Você está pronto para essa mudança, para essa surpresa. Isso é que é ser um bom profissional. O professor bom, que tem sido provado por pesquisas, é o professor eclético. O professor que segue um método só está bastante cegado, porque ele está numa via única, né? Não tem possibilidades de improvisação. Samuel já me Os conteúdos, entregou, quaisquer que sejam, desembalados, teóricos, de pesquisa, têm que ser desembalados com muito cuidado. O professor tem que se apropriar desses conteúdos mais do que eu trazer. Se for qualquer conteúdo melhor do mundo, se eu trouxer e impuser, não vai dar certo. Vai ser uma coisa que vai cegar o professor vai até engolir, dizer que está usando, mas não vai ser aquele uso, né, com autonomia, com amor, né, amor profissional, sabe, não é um amor no sentido da missão amorosa, não, mas no sentido de você tá fazendo o que você gosta, tá fazendo o que você acredita, o que você aposta, você é pago para isso, você foi formado para isso, e você melhor do que ninguém pode fazer isso, né.